Fala pessoal, Guilherme Miller aqui, tô com o Marlon Miller e hoje estamos gravando o 11º episódio do podcast Visão de Negócios e no episódio de hoje estamos recebendo Nicole Miller, que é influenciadora digital. Nicole, conta pra nós um pouquinho da tua trajetória até chegar onde tu tá. Oi, gente, muito prazer. Além de influenciadora digital, preciso deixar claro já no começo do podcast que somos primos. Então, tô muito feliz e honrada pelo convite de poder participar desse processo. Fecha em mim, ó. Nós que agradecemos a tua presença aí. Assim como eles, eu também considero que eu sou um bebê na criação de conteúdo, né? Eu ainda tô bem no começo, apesar de já ter uma quantidade bem legal de seguidores. Eu comecei fazem só 2 anos. A criação de conteúdo virou o meu trabalho há 1 ano. E antes disso tudo acontecer, eu fui bancária, já trabalhei no comércio, já fui assistente comercial. E essa parte, né, da comunicação sempre foi muito forte, né? Vocês que me conhecem desde pequenininha podem dizer com mais propriedade. E eu acho que agora eu tô me encontrando, assim, é uma profissão que eu acredito muito, eu acho ela extremamente necessária, acho que tem tudo para crescer ainda mais. E, enfim, cheguei até aqui um pouco por causa disso tudo, né, de ser tuas experiências no mercado, embora nova, te levaram para esse novo mercado, obviamente. Sim. Porque tu como a gente falaste agora, é comunicativa, gosta de interagir, não te importa de externar muita coisa do teu dia a dia, pelo contrário, Sim. faz questão para incentivar pessoas. Para te chegar hoje, conta um pouco ali, como a gente tem 1 hora, conta um pouquinho lá, que eu me lembro que, como teu primo, me lembro que tu começou a trabalhar muito nova. Sim. Né? Daqui um pouco por necessidade e outro pouco também por imposição dos pais. Sim. Né? Como é que foi lá a tua carreira? Começou no departamento de esportes, né? Comércio, Comércio de esportes. Minha primeira oportunidade de trabalho foi numa loja de calçados, né, aqui em Canoas. Eu fui estagiária, não era algo que eu me sentia 100% confortável, né? Foi um período bem curtinho. Mas eu vi que eu tinha jeito, que eu levava jeito para essa parte de vender ideias, de vender produtos, serviços. E aí eu tive uma pausa, né? Conversei bem sério com o pai e com a mãe e disse, olha, quero estudar, quero ter uma pausa de trabalho. Meu primeiro emprego foi no 2º ano, aí eu tive essa pausa no 3º ano, que daí eu ingressei oficialmente no mercado de trabalho. Minha segunda experiência profissional foi como assistente comercial, também fui estagiária e efetivei. Ali eu fiquei um pouquinho mais de tempo. Depois eu trabalhei numa empresa de tecnologia, então eu aprendi a vender servidor, e-mail, marketing. Foi adquirindo experiência. E aí depois eu descobri como era um serviço bancário, né? Um serviço de bancário, porque eu fui jovem aprendiz numa instituição financeira. E ali foi onde eu me consolidei e eu preparei todo o terreno para eu chegar onde eu tô agora. Então, eu sempre tive essa experiência de ter contato com pessoas o tempo inteiro. E eu fico muito grata porque eu sei lidar com as pessoas hoje muito pela trajetória profissional que eu tive até chegar na profissão de influenciadora e criadora de conteúdo. O trabalhar como bancária, tu tem 2 lados. Tu tem que atender bem, como tu disseste há pouco, que ali tu te encontrou, e tu tem que entregar muitos números. Sim. São 2 extremos. Tu tá no meio de 2 extremos. O bom atendimento para o cliente e números maravilhosos e muitas vezes quase que inalcançáveis para a empresa, para o banco, no caso, onde tu trabalhasse. Sim. Então, ali, de repente, tu descobriu que teu lado era mais o público em geral mesmo. Não quero entregar resultado. Quero criar resultado, mas não quero entregar resultado. Gostei desse gancho, não tinha parado para pensar exatamente nisso, mas eu acho que eu percebi que eu levava jeito com as pessoas por causa do meu trabalho. E agora, linkando com a minha profissão atual, quando eu era bancária, eu queria impactar a vida das pessoas, de alguma maneira. Então, além da venda, que era uma consequência por ser o meu trabalho, por eu ser cobrada por isso, eu sempre fui a profissional que conversava com os clientes. Então, eu sabia quantos filhos tinha, onde morava,
conhecia a rotina. Era uma psicóloga. Eu conversava sobre várias coisas, então eu me encantei muito por esse lado. E uma das falsas ilusões, e agora trazendo para minha profissão hoje, né, que a gente acha que o influenciador ele só vai criar conteúdo, mas existe todo um backstage, né, uma visão externa, uma visão interna que as pessoas não têm acesso, que eu tenho que lidar com números. A diferença é que eu sou uma chefe tóxica, tanto quanto tive no banco, e eu me cobro o tempo inteiro. Trouxe junto. Exato, eu trouxe essa bagagem, né, da questão da certa versão que eu criei pelas metas, mas é algo que, inevitavelmente, a gente tem que olhar, tem que analisar. E diferente do banco, eu entendi que é algo estratégico, é algo que a gente realmente tenta ser útil, né? Eu vejo que o mercado de influência, ele já foi um momento muito forte em lifestyle, mas o lifestyle em si nem sempre ele vende, né? Então, Sim. eu acho que construir uma estratégia por trás do lifestyle para que tu consiga inserir as marcas no teu dia a dia ou no teu conteúdo, eu acho que é muito importante. E eu crio conteúdo sobre looks, eu gosto muito de brechós, eu trago muito lifestyle, mas sempre de uma forma muito estratégica, pensando em quais marcas eu quero atingir, quais resultados eu quero entregar para as marcas. Então, eu vejo que a minha base muito forte dentro da minha profissão e que eu acho que tá me trazendo muito resultado positivo são Essas esses cobranças, perrengues sim. que eu tive que passar Sim. no banco, assim. Então, Foi uma bela escola, né? foi, com certeza Tu foi. entende hoje o porquê que o banco impunha muitos números, Com certeza. muitas metas. E hoje tu traz pra tua vida profissional, embora tu seja tua Sim. patroa, tua chefe, tua empregada, tu sabe o quanto é importante esses números, né? E até antes a gente teve uma breve conversa, né, sobre como é a minha cabeça e como foi essa transição de carreira, né? Acho que cabe aqui falar que dentro desse momento em que eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a criar conteúdo em 2023. Em janeiro de 2023 foram as minhas primeiras postagens. Em maio, a gente teve o fatídico acidente em que eu perdi meu pai. E em novembro eu fui desligada da instituição que eu trabalhava. Eu já criava conteúdo, criava um pouco pensando em que um dia isso poderia se tornar a minha profissão, mas outro pouco também para ter um hobby. E eu vejo que a criação de conteúdo dentro desse processo, ela me salvou, né? E eu consegui encontrar uma vontade de fazer as coisas, consegui encontrar várias coisas positivas dentro desse universo. E eu ainda sinto que eu tô me descobrindo nesse processo todo de criação de conteúdo. Então, eu melhorei meus hábitos de consumo, comecei a criar conteúdo de uma forma mais voltada para as marcas, justamente porque eu tive, né, o baque de ter sido desligada. Então, é algo que tá sendo construído, algo que tá acontecendo ainda, mas eu me encontrei hoje em um universo que antes eu não imaginava que eu me encontraria, que eram os brechós, né? Então, é algo que hoje eu vivo muito, inclusive, esse look não foi planejado, aconteceu. Era um look todo de brechó, que era algo que eu queria muito trazer aqui, né? Não sabia, eu Mas insisti pra troca. eu acabei sujando a minha camisa, então foi inevitável. Então, Mas algo quem quiser que... ver o look pode entrar pode ver no lá, meu Instagram, faça ele teu tá Instagram lá, pro exato. pessoal. Inclusive, né, esqueci de falar isso na minha apresentação, mas o meu perfil pessoal, ele traz o meu nome, né? Então, vocês me encontram com @Nicole, com 2 Es, Miller, com 2 Ls. E agora eu tô mais nesse universo. Me perdi. Nicole, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre a questão de, tipo, lidar com o público Legal. pessoalmente e lidar com o público de forma virtual, Tá. né? Acredito eu que seja um dos maiores medos hoje de quem migra do presencial pro virtual, Tal. né? Pro digital. Por exemplo, assim, a questão do gravar. Tipo, não é só pegar uma câmera e sair gravando. Na verdade, também pode ser feito dessa forma. Muita gente trabalha dessa forma, mas muita gente tem medo. Não sei se é medo, se é receio de não dar certo, enfim. E eu acho que é um grande medo hoje de quem tenta migrar pro digital. Como é que foi pra ti
essa Tinha um troca, contato direto né? com o público Sim. e hoje Isso. tu tem um contato... Tipo, tu tinha o contato presencial com o teu público e hoje o teu público ele é praticamente 100% digital, né? Eu acho que são 2 pontos que eu consigo falar um pouco mais sobre, né? Essa questão de tratamento com o público, eu acho que é algo que precisa ser de uma forma mais natural, né? A gente precisa entender que, por mais que a gente esteja lidando em ambientes diferentes, a gente ainda assim tá lidando com pessoas. Mas usar mais o sentimento. Exato. Eu sou uma pessoa que eu tento ser muito calorosa, né? Dentro das minhas redes sociais, com as trocas que eu tenho, assim. Eu tento falar de um jeito que a pessoa realmente se sinta minha amiga, porque é isso que eu quero construir, né? Dentro da minha estratégia atual, eu quero construir essa relação de confiança e eu quero que as pessoas entendam que elas têm, sim, acesso a mim e que elas podem ser minhas amigas virtuais. Agora, dentro da outra parte, que é a parte de gravar, eu acho que a gente idealiza muito uma coisa natural e orgânica quando a gente vê um vídeo nas nossas redes sociais, né? A gente acha que a pessoa ligou a câmera e fez. E, na verdade, não é assim. A gente, às vezes, fica 1, 2 horas gravando o mesmo vídeo. O mesmo vídeo, perfeito. Porque a gente não imagina o grau de dificuldade que é gravar as coisas. Por mais que eu seja uma pessoa comunicativa, eu penso sempre na entonação que eu quero usar cada frase. Eu penso sempre na mensagem sentimental que aquela frase vai passar. Então, são vários takes, né? Várias tentativas. E ontem ainda eu tava falando com uma amiga sobre isso, porque ninguém começa perfeito. A gente vai se aperfeiçoando ao processo, né? Ao longo do processo. Então, os nossos primeiros vídeos, eles não vão ser os vídeos mais legais, eles não vão ser os vídeos mais bonitos, mas a gente precisa continuar tentando, continuar se esforçando, olhar para nossa tentativa com muito carinho também, pra gente não se frustrar e não desistir daquilo. Então, eu acho que é muito tentativa e erro, estudo também, mas infelizmente pra mim foi algo natural, assim. Eu vejo Sim. que por mais que tenha tido algumas dificuldades, foi algo que eu pensei, não, já que eu estou me dispondo, eu vou fazer. Porque, na verdade, hoje, pelo que tu falou ali, que são muitos takes, até a questão de vício de fala, às vezes um Com um né, certeza, com a pessoa certeza. corta dentro do vídeo e aí, para as pessoas que estão assistindo, parece que, pô, a dicção daquela pessoa é muito boa, né? Sim. Enfim, a pessoa não erra no que fala e por trás disso tudo tem toda a questão de Não vários e corre. vários vídeos gravados, Não, né? não pode falar menos? Não, o ideal seria não falar. Exato. Eu perdi a linha de raciocínio antes, quando a gente estava falando do banco, mas agora eu lembrei o que eu queria falar, né? O fato de eu ter trabalhado por muito tempo no mercado de trabalho de forma CLT, né? De forma formal, me fez, quando eu fiz essa transição de carreira, tentar burocratizar uma coisa que não é necessariamente burocratizada. Que eu acho que essa é uma falsa ilusão de quem trabalha de forma formal e começa a trabalhar de forma informal. De que existe uma rotina, de que existe uma burocratização que nem sempre existe. Então, foi um momento muito difícil para mim entender como seria a minha rotina, que às vezes eu não vou ter rotina, eu preciso ter um planejamento, eu preciso saber onde eu quero chegar. Mas não necessariamente a vida vai acontecer conforme isso foi planejado, porque surgem muitas oportunidades, a gente acaba tendo muitas possibilidades trabalhando com isso. Então, foi uma parte dificultosa para mim, mas que com muita terapia eu consegui lidar. Sim. Mas, Terapia é uma bênção. mas essa questão dos vídeos é muito isso, assim. Eu vejo que a gente acha que vai ser fácil e não vai ser. No início, realmente, tu liga a câmera e grava, tu tem as ideias e bota em prática, porque senão isso se perde, né? A gente perde um pouco o brilho pela criação de conteúdo. Mas ao longo do processo que tu vai te imergindo mais, tu vai percebendo que tu precisa saber o que tu quer comunicar. Eu defini como os meus principais nichos os looks, né? Porque eu ainda não consigo dizer que eu crio conteúdo sobre moda, porque eu acho que eu ainda sou meio amadora, mas isso é algo que eu tô trabalhando bastante. Mas eu gosto de trazer muito o jeito que eu me visto. Eu gosto muito de falar sobre brechós, eu gosto de trazer a vida real, a nossa família, né? Minha família a parte mais próxima, vamos dizer assim, tá sempre aparecendo. E eu crio conteúdos estrategicamente dentro desses 3 nichos para que eu consiga atingir marcas e eu consiga também consolidar a confiança que eu quero com a minha comunidade. Sim. É que, na verdade, dentro dessa tua estratégia tá a tua autenticidade.
Com certeza. Que nem tu falou ali, que tu não te considera, digamos assim... Expert. Mas é que, na verdade, tu é expert dentro dessa tua autenticidade, entendeu? Justo. Então, hoje, dentro do que tu faz, dentro do conteúdo que tu entrega, Sim. tu é muito boa pra o que tu tá entregando, entendeu? Ah. Que, querendo ou não, que nem tu falou, tipo, são coisas da tua rotina, Sim. daqui a pouco é um café que tu posta, totalmente em cima de estratégia, Sim. Enfim, é um passeio, querendo ou não, para quem já te acompanha e para quem vai começar a acompanhar, vai ver que mesmo sendo um passeio simples, um passeio tipo, tu vai pegar o Uber agora aqui, vai sair, tá indo para casa, tipo, tu pega alguns takes e monta de uma forma para fazer com que as pessoas vejam que, cara, é muito legal, muito interessante, entendeu? Sim. E isso eu vejo que tem muita autenticidade da tua parte quando tu grava essas... Ai, não tô acostumada a receber elogios, eu fico toda boba. Mas eu acho que é isso, eu acho que é muito isso, assim. E, inclusive, né, eu faço isso com muita frequência. E eu realizei um sonho, né? Não sei se eu já tinha falado isso pra vocês, mas eu realizei um sonho. Tá grávida? Não, calma. Não, Ai, que susto. não é tão meu sonho assim ficar grávida, tá? Inclusive, sei que muitas de vocês que já me seguem querem que esse momento chegue. Lembrando que nós estamos em família aqui. O primo Não, aqui não. fica nervoso. Mas são outros sonhos, né? Vamos lá. Tenho uma memória afetiva muito forte da redenção, do Brick da Redenção. Sim. Porque meus pais tinham comércio, né? Inclusive era um armazém de bairro, que eu, inclusive, atendi muito naquele armazém, já servi muita cachaça. Faria né? um livro, daria um livro aquele armazém. E foi um momento muito legal, e a gente sempre tinha esses momentos em família no Brick da Redenção, ou em Porto Alegre, e eu andava pelo centro histórico, assim, ó, maravilhada, eu olhava aqueles prédios, eu achava tudo incrível, eu achava lindo, eu pensava, cara, eu quero muito morar aqui, eu quero muito morar aqui. E eu realizei esse sonho, fazem 4 anos que eu moro no centro de Porto Alegre, e eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu chorei muito quando eu percebi que eu conseguia ver as árvores da Redenção da janela do meu apartamento. Sim. Porque eu não tinha noção exatamente de onde eu estava, né? Então, foi uma baita de uma realização de um sonho, e quem me acompanha, consome meus stories, vê que eu posto muito o meu trajeto, e eu sempre foco nos prédios históricos. É desse vídeo, eu desses imaginei tipos que de vídeos fosse. que eu tô falando. E aí, desculpa te interromper, mas eu vou pegar um gancho. Pode ficar à que vontade. Nem deixa mais ela falar, nem deixa mais ela falar. Só tu falar, só tu... A gente sai pra te ficar mais à vontade. Mas eu quero pegar um gancho nisso que tu tá falando sobre os vídeos que tu cria dessas paisagens. Porque eu trago uma situação que é a seguinte. Aí eu trago a questão da autenticidade da pessoa e de onde a pessoa mora. Sim. Por exemplo, assim, muitos desses takes, muitos desses vídeos e fotos, quando são postadas, por exemplo, lá em Los Angeles, Califórnia, Flórida, lá na Flórida, enfim, quando fazem esses vídeos, né, tipo, nossa, que bonito, as imagens e tal, sabe? Parece um negócio que, tipo, cara... Só um lugar bonito mesmo. É um lugar bonito, é um lugar bonito. Que quem mora lá, provavelmente nem vê. Entendeu? Passa reto, não percebe a paisagem. Tipo, um coqueiro. Cara, tiram foto de um coqueiro. Mas é um coqueiro na Califórnia, entendeu? Sim. E tu traz isso pra dentro de Porto Alegre. Sim. Tipo, tu pega aqueles prédios antigos que muitas vezes a pessoa na correria do dia a dia passa ali e não vê, entendeu? Então tu traz isso de uma ótica diferente, uma ótica que transforma aquilo bonito. Que ela passa, entendeu? Sim, esses dias não, já faz um pouquinho mais de tempo. Mas eu tava indo almoçar com a mãe, né? A gente foi em um restaurante ali do centro e ela disse, ai filha, eu adoro andar contigo no centro porque do nada tu fala, ai, olha aquele prédio. Sim. Eu pensei, cara, eu posso gravar isso, eu posso mostrar pras pessoas isso, porque eu vejo beleza nisso. E agora, trazendo esse ponto, assim, eu acho que isso virou a minha marca registrada, né? Eu sou uma árvore de Natal. E, inclusive, eu gosto muito de fazer combinações, assim. Acho que poderia usar mais? Acho. Mas, ao mesmo tempo, eu já sinto que eu tô saindo fora de algumas bolhas, né? E eu tento muito trazer isso, assim. Eu gosto de me vestir de um jeito diferente. Então, por mais que, às vezes, eu não me sinta expert pra falar sobre determinados assuntos, eu sinto que eu estou sendo diferente de quem eu era quando eu comecei. Então, voltando a falar, assim, sobre a minha trajetória, eu sempre tento olhar para as minhas versões com muito carinho. Porque eu acho que
a gente só faz aquilo que tá dentro do nosso alcance, dentro do que a gente sabe, dentro do que a gente consegue, e eu vejo que o início da minha criação de conteúdo era muito isso. Era o que eu sabia, era o que eu vestia, era o que eu conseguia pagar na época, e naturalmente a gente vai entrando nesses universos e estudando e pesquisando referência, e a gente vai vendo o quanto a gente pode ser diferente, o quanto a gente pode ousar um pouquinho, o quanto a gente pode fugir de um padrão, né? Então, eu tento muito trazer essa lógica do olhar da cidade para algumas coisas relacionadas à forma como eu me visto. E eu vejo que muitas coisas acontecem muito mais por feeling e, obviamente, de forma inconsciente sobre todas as coisas que eu gravo, né? E sobre todas as coisas que eu consumo. Mas eu vejo que algumas coisas acontecem muito mais no feeling do que de forma pensada, sabe? O Porto Alegre já viveu grandes momentos, década de 60, década de 70. Eu acho que a partir da década de 80 começou a dar uma caída, porque o centro de Porto Alegre e joga um pouco mais para cima ali, Salgado Filho e aquela região, sempre foi um lugar muito bem frequentado, a elite de Porto Alegre, era o centro. E eu acho que a partir dos anos 80 aquilo começou a morrer, começou a ir para um outro lado. E é legal isso que tu traz hoje, Nicole, da valorização de prédios antigos. É óbvio que o centro é onde vai estar prédios antigos. Sim. Entendeu? De que forma é tratado? Que forma a política do município, a política do estado trata isso daí? Foi falado da revitalização da orla do Guaíba ali e daquele... mas por que vai revitalizar? Não vai atrair ninguém. Mas a gente não quer que atraia pessoas de fora de Porto Alegre. Nós não queremos que os porto-alegrenses saiam daqui. Sim, faz sentido. Tu entendeu? Porque o que a gente vê muito aquele êxodo do porto-alegrense sair. Vai para Santa Catarina, vai para o Paraná. Então a gente não... Revitalizando, melhorando o centro... De repente nós não vamos trazer pessoas do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo. Mas nós não vamos perder os porto-alegrenses. Sim. Isso eu conversei muito com o Ademir, conversei com algumas pessoas também da política. A gente, cara... Dentro do que a Nicole passa, do que a Nicole mostra, é muito lindo aquela região. Sim. Desde o início ali, onde termina o Transurb, que começa... Como é que é chamado ali? Estaleiro? Não. O cais. O quarto Cais embarcadeiro. Desculpa, Casa Embarcadeiro. Dali em diante, tudo é muito lindo. Eu acho que a gente teve essa construção do centro como algo estritamente comercial e muito de passagem, né? Mas trazendo pro meu universo e pra minha profissão, eu acho que o meu papel como influenciadora também é trazer de uma forma talvez não politizada ou não tão direta, vamos dizer assim, o quanto a gente pode valorizar os nossos meios, a nossa cultura, enfim, o que a gente já tem. Cultura, Nossa história, né? História, E eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito do vintage, né? Agora, migrando um pouco trazendo esse ponto, mas migrando um pouco para uma das coisas que eu gosto bastante de conversar, que é sobre brechós e sobre consumo consciente. Porto Alegre tem uma grande quantidade de brechós. Tem ali a Avenida João Pessoa, que tem infinitos brechós, tem de todos os valores, de todos os tipos de peças. E eu acho muito legal poder explorar isso de uma forma... natural, porque é algo que eu gosto, mas ao mesmo tempo aliando isso ao meu trabalho, porque é algo que eu consumo e eu vivo hoje. Então, conseguir curtir Porto Alegre, consumir de coisas que eu acredito e mostrar isso nas minhas redes sociais é algo que eu gosto muito, né? Então, é algo que eu, inclusive, tô tentando trabalhar cada vez mais para trazer os brechós, porque é algo que eu realmente acredito e que vai, de certa forma, indiretamente valorizar também esses pontos, né? Não tanto o centro, mas outros pontos da cidade que também não são tão valorizados assim. O centro ali, ele é grande. Tem bairros ali, próximos ali, que são considerados centro também, né? Também, com certeza. O que eu vejo muito, Nicole, tu falou muito dos brechós, o que eu vejo muito tá funilando e tá se perdendo sebos. Sim. Tá se perdendo lojas de antiquários. Também. Tu vê pouquíssimo hoje no centro de Porto Alegre, ali perto da Riachuelo, nas transversais da Riachuelo, até mesmo na Riachuelo, tinha lojas de antiguidades.
subindo a Borges tinha sebos, tinha lojas de discos. Isso aí está se perdendo. Não sei se o pessoal perdeu, se a cultura... Claro, a modernização, digamos assim. Tá tudo no telefone, tá tudo na palma da mão, mas eu também gosto muito dessa cultura. Sim. Ali fechou agora recentemente, ali no centro de Canoas, tu descia ali logo acima do Itaú ali, o cara tinha uma lojinha de livros ali, entendeu? Acho que depois da enchente o cara não vendeu mais. É uma cultura que está se esvaziando. Eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que hoje também a gente tem muitas possibilidades online, né? Então, Sim. eu também acho que a modernização é um impacto muito grande nessa parte. E as coisas que são mais antigas, elas são muito caras. Por mais que exista a qualidade, elas se tornam muito caras pela qualidade que elas trazem, né? Então, tudo que é vintage, tudo que é mais antigo, ela tem um preço menos acessível. Por mais que a gente saiba que vai ter uma durabilidade maior, uma estética diferente, são coisas que nem todo mundo consegue valorizar tanto assim. E eu acho que tá se perdendo muito quem dá valor a isso, né? Que são pessoas mais velhas. Eu acho que é uma construção muito difícil. Na verdade, não acho que seja uma construção difícil. Eu acho que é muito difícil disso se manter. Porque o hábito das pessoas de consumo tá mudando muito, né? A gente tá cada vez com menos poder de compra. São várias camadas. Mas eu acho que é algo que naturalmente vai continuar diminuindo. Infelizmente. Não acho que vai ser algo que a gente vai conseguir mudar. É que até o vintage de hoje, ele tá se modernizando. Sim. Né? Tipo, o vintage de hoje, ele não é exatamente um vintage. Ele é uma coisa nova trazendo uma proposta antiga. Depende. O que tá abrindo. Entendi ele o que tu quis dizer. É como se ele estivesse migrando para isso, entendeu? Até... Tentando trazer o público. Não sei se vocês sabem. Também se renovando, né? Quando a gente fala, assim, por exemplo, de consumo de brechós, tá? Pra te dizer que uma peça é vintage, ela tem que ter mais de 26 anos. É muito difícil a gente encontrar peças muito antigas hoje em dia. São poucas pessoas que compram, são poucos lugares que a gente consegue encontrar. E quando a gente encontra, às vezes tem um valor um pouquinho maior e nem todo mundo está disposto a pagar. Mas para ser algo ser considerado vintage, você sabe identificar. Nos brechós, né, falando do que eu trabalho e do que eu consumo com mais propriedade. Nos brechós a gente vê pela etiqueta. Porque normalmente, etiqueta e tecido, né? Sim. Quando não tem etiqueta, a gente sente pelo toque do tecido. O toque do tecido de uma peça com mais de 20 anos é bem diferente. Por quê? Tem seda na composição, tem linho na composição, é 100% algodão, tu sente que não tem poliéster, que não tem... É mais pesado. É diferente, é um tecido melhor. Mas é pela etiqueta. Por quê? Porque tem CGC, que é como era chamado os CNPJs. Então, a localização dessas peças, ela se torna mais fácil da gente olhando a etiqueta. E agora, trazendo um gancho em relação ao meu papel como influenciadora, eu sempre não, porque daí eu tô forçando a barra. Mas desde que eu comecei a criar conteúdo e eu comecei a perceber qual o impacto da minha criação de conteúdo tinha para as pessoas que me consumiam, eu comecei a parar de ser uma influenciadora de consumo. Porque a minha ideia, como criadora de conteúdo, falando sobre looks, por exemplo, não é que vocês comprem cada vez mais peças, mas que vocês saibam combinar as peças que vocês têm. Então, faz mais de um ano que eu não compro em lojas da China. Não sei se vou voltar a comprar ou não. Não posso dizer que sim nem que não, porque a gente muda muito rápido, né? E, enfim, mas é algo que hoje eu não faço mais. Por quê? Porque eu comecei a ver que eu não preciso ter muitas, eu preciso ter poucas que tenham qualidade. E os brechós me proporcionam isso. Eu nunca tinha comprado roupa de marca. Tipo, a primeira roupa de marca que eu comprei foi o moletom da Hollister, lá por 2013 e 2014, porque pessoas da nossa família foram para os Estados Unidos e trouxeram o moletom e eu comprei deles o moletom. Mas essa tinha sido, tipo, a primeira peça de marca que eu tinha comprado. Hoje eu visto Ralph Lauren, eu uso Tommy, eu tenho peça da Lacoste, eu tenho uma blusa da Lacoste que eu paguei R$3 num brechó. E eu tô comprando marcas por valores bem mais acessíveis,
tô conseguindo multiplicar as peças dentro do meu guarda-roupa e consumindo menos. Claro que trabalhar como influenciadora também tem um peso muito grande, porque a gente ganha muita coisa das marcas, acaba sendo uma moeda de troca muitas vezes, que é algo que eu não gosto de fazer, mas se torna, né, muitas vezes. Mas eu gosto de fazer essa busca pelo que tem qualidade e para poder realmente influenciar as pessoas a pesarem mais isso. Então, etiqueta, tecido, qualidade de tecido são coisas que eu tenho estudado um pouco mais para que eu possa aplicar para depois ensinar para as pessoas e mostrar o quanto isso é relevante, né? Tá, e agora eu te pergunto, vamos passar um pouco agora para a questão da internet, tá? Vamos passar para a questão de números, não necessariamente tão específicos, Sim. tá? Mas como é que é para ti trabalhar hoje com a internet em relação à questão de números, em relação à questão de até da tua rotina? Tipo, tu tinha uma rotina antes, que era uma rotina tipo assim, das 8 às 5, aí tal hora treina, tal hora janta, tal hora almoça. Hoje, como é que funciona mais ou menos a tua rotina? Como é que é a rotina de um influenciador? Então, tópico sensível. Não temos rotina. Algumas pessoas têm rotina, eu vou ser bem franca com vocês. Eu falho em alguns hábitos saudáveis, por exemplo, no sentido de treinar, enfim. Eu ainda não estou pronta para dar esse passo, porque a gente abdica de muitas coisas para começar a ter uma rotina saudável. Então, é algo que eu estou construindo aos poucos. Mas a nossa rotina ela é muito maluca, né? Nem sempre a gente consegue seguir 100% um planejamento. Às vezes surge um convite para um evento, uma proposta de trabalho, a gente mexe em alguns horários. Antes a gente estava conversando muito sobre a criação de conteúdo também dentro dessa rotina. Sim. E aí a gente pode entrar um pouco mais nessa parte da parte mesmo da criação de conteúdo, que seria a parte de tu entender qual é a comunicação que tu quer ter, qual qualidade de vídeo, porque tudo isso entra dentro da rotina, né? Quando eu comecei a criar conteúdo e eu não tinha tanta clareza disso tudo, eu gravava vídeo de noite, por exemplo. A qualidade era péssima. Eu tinha apenas uma ring light, não tinha softbox, eu não tinha luz de LED. Então, a qualidade dos meus vídeos eram inferiores. Naturalmente, pesquisando bastante, estudando bastante, eu fui entendendo que o melhor horário para gravação, na verdade, era de dia, preferencialmente de manhã. O local que eu ia gravar os meus vídeos, por exemplo, antes eram no meu quarto. Agora eu gravo na sala. Por quê? Porque a nossa janela é gigante. Então, a luz natural, ela valoriza muito o conteúdo em vídeo. Então, eu precisei criar essa rotina de gravação para que eu pudesse ter um conteúdo com melhor qualidade. Aí, eu acho que é muito isso, assim, de tu entender. Eu sempre planejo as minhas semanas com duas semanas de antecedência, com janelas que eu possa mexer caso precise. Porque eu sei que às vezes vão surgir eventos, vão surgir demandas que eu vou precisar mexer mais na minha agenda, assim. Mas eu normalmente tenho um momento de lazer de manhã, acordo cedo, tenho o meu momento ali de fazer meu café com calma, de ver direitinho quais são os vídeos que eu vou gravar, onde eu vou gravar, quais pessoas que eu vou atender. Depois eu faço, né, essa parte mais prática. Além de gravar, a gente edita, né? Sim, que é uma coisa exato, que a gente acaba, às vezes, esquecendo e que a gente leva tempo. Não é só gravar e o vídeo aparece magicamente ali com as letras, com a legenda, com música, tudo maravilhoso. Aí como depois o pessoal... que a gente começa a gravar, a gente descobre que além do vídeo, a gente tem os efeitos sonoros Exato. que prendem a atenção. E aí tu começa a procurar e daí tu fica... Tem vídeos que eu levo 1 hora pra editar, tem vídeos que eu levo meia hora pra editar, tem vídeos que eu levo 4 horas pra editar. Esses dias eu levei 2h40 pra editar um vídeo de 9 segundos. Sim, exatamente. Foi o meu primeiro, nos outros eu já fui diminuindo o tempo. Mas são tudo coisas que a gente às vezes esquece, porque a gente não tá vendo tudo o que tá acontecendo na vida de uma influenciadora, mas que quando a gente tá começando, a gente passa por tudo isso. A gente grava, a gente edita, né? Hoje, uma das minhas principais dificuldades dentro da criação de conteúdo é a gravação externa, né? Porque eu preciso que alguém me grave. Locomover, assim. Eu preciso que alguém me grave. Sim. E pra essa pessoa me gravar, eu também não vou dar uma bolachinha, um pão de queijo, um cafezinho. Sim. Porque é um trabalho, né? Então... tudo isso gera custo, né? E aí, eu acho que a profissão de influência digital, apesar dela já ter mais de 7, 8 anos, ela
ainda não é tão valorizada quanto ela deveria. A criação de conteúdo em si, ela não é tão valorizada quanto ela deveria. Então, tem empresas que te oferecem, né, troca de produto Sim. por trabalhos como esse. Como que tu vai ficar 2 horas e 40 editando um vídeo de 9 segundos por uma peça de roupa? Exato. Né? A gente tem os nossos aplicativos que a gente faz a edição de vídeo, eles geram custos, né? Sim, De repente os primeiros também começaram de forma errada. Não, Começaram assim. eu acho É que os primeiros começaram ainda mais... Porque hoje a gente tem Mas uma... começaram Hoje assim, nós né? temos plataformas que te entregam de uma forma quase que pronta o vídeo. Sim, Só que ainda assim tu tem que O editar. que eu quero te dizer... eu acho que eu entendi. O que eu quero te dizer é que o erro está na origem. 7, 8 anos de influenciadores. Começou assim. Assim, A tá. remuneração, Tá, a remuneração entendi. dele era Agora, moeda de troca. bom ponto, tá? Sim, Porque, sim, na sim. verdade, Entendeu? isso ainda acontece, né? Isso é ainda claro que acontece. acontece. Então, quando a gente tá começando, a gente precisa se sujeitar a determinadas Sim, coisas para perfeito. que a gente possa crescer. Então, hoje eu tô tentando trabalhar o máximo possível. E assim, gente, trabalhar não só em força mental, mas em estudo. A gente faz curso, a gente se profissionaliza. Inclusive, não falei sobre a minha parte de formação acadêmica, né? Então, importante falar, porque eu sou estudante de administração. Eu já tenho um técnico em administração e um técnico em marketing. E independente da área que eu siga, eu consigo atuar como influenciadora. Vejo que tenho determinadas dificuldades, porque são áreas diferentes. E eu acho que a influência está muito mais associada, talvez, a relações públicas, publicidade e propaganda, o próprio marketing, talvez até jornalismo, pela parte de comunicação. Mas ainda assim tenho uma base que me pauta, né, diante do meu trabalho. Mas tem toda a parte de estudar sobre criação de conteúdo, sobre captação de imagem, qualidade de áudio, sobre posição da câmera, né? Então, é algo que a gente precisa investir, de certa forma, para que as coisas fluam. E eu vejo que no começo, por nós não começarmos perfeitamente bem, a gente acaba precisando desse tipo de trabalho, né? De trabalhar por permuta, enfim. Mas com o passar do tempo é algo que eu sei que vai mudando, e com o posicionamento certo tu vai conseguindo fazer essa transição das pessoas valorizarem mais o teu trabalho, assim. Na verdade, essa questão... Agora eu entendi o que o Marlon quis dizer. Que é a questão, tipo assim... Sempre foi feito assim, durante esses 8 anos. Não sempre. Não, sempre Sim. foi, digamos assim, Geralmente, tipo os o início influenciadores de que alguns, iniciam. Sempre foi o início da carreira de um influenciador ter que aceitar, se sujeitar a uma troca. Alguns começaram com dinheiro, alguns começaram com estrutura. Sim. Mas mesmo Não tem começando hoje. com dinheiro... Tu deve estar, não digo longe, mas tu deve estar um pouco distante do material que tu almeja para trabalhar. Como assim? Eu queria uma câmera melhor, eu queria uma luz melhor, eu queria algumas coisas melhores. Não te falta isso aí? Tu não tá um pouquinho distante? Eu acho que mais técnica do que aparelho. Sim. Porque, graças a Deus, até isso a gente falou um pouco antes, né? O meu antigo trabalho me abriu portas de investimento, né? E aí a gente entra em outro ponto. Nem todo mundo parte do mesmo lugar. Exato. É isso que eu tô falando pro Exato. Guilherme. Sim. Não só no sentido de aceitar trabalhos, mas no sentido de ferramentas. Eu tinha outro telefone, hoje eu consegui investir num telefone melhor, mas muito também porque eu busquei a melhora. E aí a gente entra num ponto que eu acho que é muito relevante da gente falar sobre o que a gente está falando, que é: existe uma grande quantidade de pessoas que tentam ser influenciadores e que não se aperfeiçoam. Então, eu conheço pessoas que estão há anos tentando crescer perfil, tentando consolidar a comunidade, tentando criar relevância para o conteúdo, mas está estagnado. E não é só sobre a ferramenta, é sobre conhecimento. Sim. Não adianta tu te aperfeiçoar, por exemplo, tendo diploma, porque isso é importante, eu vejo importância nisso, mas se tu não tem a técnica para comunicar. Então, eu acho que a gente precisa, apesar da influência ser algo novo, se aperfeiçoar e se profissionalizar para trazer isso tudo de uma forma séria para as marcas valorizarem a entrega que a gente tem. E eu vejo também que existe um conflito
no entendimento do papel de um influenciador para as marcas. Porque o papel de um influenciador não é ser vendedor. É apresentar o produto e a marca de uma forma orgânica, na comunidade, com a comunicação que o influenciador já tem para a comunidade que assiste ele, traduzindo a essência da marca, mas de forma que a marca consiga entrar naquele lugar. Uhum. E não necessariamente vender, porque isso é uma coisa que a gente, há uns 2, 3 anos atrás, tinha uma estrutura mental diferente, né? A gente falava antes sobre criação de conteúdo usando o exemplo do funil de conteúdo. Sim. Topo, meio, fundo de funil, cada tipo de criação de conteúdo. E hoje as pessoas elas não são tão induzidas às compras quanto eram antes. A gente pensa mais, a gente pesquisa mais. Hoje a gente tem o TikTok que nos abre a porta da pesquisa real, porque ele tem uma ferramenta de pesquisa muito boa, para a gente entender se aquele influenciador está falando a verdade sobre aquele produto ou não. Uhum. Então, são muitas camadas, né? São muitas camadas. É muita informação também, E é tudo muito novo. Tipo, tá todo mundo aprendendo junto. Até influenciadoras antigas estão aprendendo a se reinventar agora. Sim. Porque o mercado muda muito rápido. O algoritmo do Instagram muda muito rápido. A ferramenta muda muito rápido. Então, eu acho que são muitos, muitos pontos. Mas eu vejo que essa valorização da influência, ela às vezes não é tão forte para marcas menores quanto é para marcas maiores. Uhum. Então, são muitas camadas. Eu me lembrei de uma... Eu fui vendedor de óculos ali no início dos anos 2000 e eu trabalhei com a... Tu lembra? Eu trabalhei com a Ray-Ban e no grupo Ray-Ban tinha a marca Vogue. Uhum. E teve uns 2 anos, 3 anos que a Vogue contratou a Gisele Bündchen como garota propaganda. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a figura, antigamente a personalidade, ela era crucial para uma marca. Porque perguntado para as lojistas, perguntado para as balconistas, quem é que mais vende óculos Vogue? Ah, é a fulana, é a ciclana, é a beltrana da ótica? Não. Quem mais vende Vogue é a Gisele Bündchen. Sim. Só o fato da Gisele Bündchen estar usando um Vogue, as pessoas entraram. O óculos assim da foi Gisele a Ana Bündchen. Hickman. A Ana Hickman foi um estouro, porque na época ela estava muito bem. Os óculos que ela botava, meu Deus do céu, ficava lindíssimo e as pessoas procuravam óculos. Então, tu não precisava do vendedor, entre aspas, não precisava do vendedor. O vendedor não precisava fazer o esforço da venda. Sim. Às vezes a pessoa chegava lá, eu quero o óculos da Gisele Bündchen, não era nem o da Vogue. Não, Ana Hickman foi um estouro aqui. Eu quero o óculos da Ana Hickman. Qual? Não sei, o que ela tá usando. Pimba, aquele dali. Ah, ficou bonito em mim. O vendedor vai dizer que ficou, né? Ficou. Tá bom, fechada a venda. Tá parecendo a Ana Hickman. Ó, meu Deus, dá um autógrafo. Iguais. E hoje eu vejo que mudou. Teve um giro de 180 graus, pelo que tu tá comentando. Um pouco. Eu acho que é legal trazer esse ponto, porque quando a gente pensa como influenciador, às vezes a gente esquece com quais marcas a gente quer se associar. Que é importante a gente pensar com quais marcas a gente quer se associar, e da mesma forma o contrário. Então, as marcas hoje, elas pensam muito nisso. Apesar de não ser algo visualmente claro como era antigamente, o branding é muito importante para as marcas. Então, é uma construção muito grande para as marcas entenderem que tipo de influenciador elas vão contratar, para que elas possam comunicar com o público desses influenciadores, que normalmente são bem específicos, e que tragam essa mesma memória que as pessoas tinham sobre grandes celebridades, sim, aliados à imagem do influenciador. Então, as marcas maiores já sacaram isso. As marcas menores não todas. Porque não é barato tu contratar um influenciador bom, mas ao mesmo tempo é um investimento que se paga, sim, né? Que se paga, que é importante. Mas eu vejo que esse movimento ele é parecido, mas como hoje é um mercado muito grande, não é tão claro quanto era antigamente. Mas as marcas, elas... Quando tu vai vender o teu produto, quando tu vai vender o teu trabalho para uma marca, para uma empresa, tu vai levar lá, ó, tá aqui meu número de seguidores, o nível de seguidores que eu alcanço, nível etário,
tu dá toda aonde tu alcança. E a marca, obviamente, vai decidir se é importante para ela ou não. A Sim. marca também não vai sair atirando, porque às vezes daqui a pouco tu é uma influenciadora do ramo X, mas a marca precisa pro ramo Y. Sim. Eu queria Sim, que todas até- as marcas pensassem assim, mas infelizmente... Até Mas a aí questão o que que sazonal, acontece? né? Não, A questão da isso aí, região. eu acho que Tudo. tu, prima, como influenciadora, tu como profissional, tu em algum momento deve chegar para uma marca e dizer assim, ó, eu não vou te entregar o que tu quer. Com certeza. Ah, mas tu tem lá tantos mil seguidores. Mas não é o meu público. Com É que certeza. esse Teu é o produto ponto não que a vem- Nicole levantou agora há pouco, sobre a questão de que grandes marcas já entenderam Isso. e pequenas Mas marcas grandes ainda marcas, não. E grandes pequenas marcas marcas que a gente se profissionais que refere... ganham. Não, mas... Não, tudo bem, mas é que o que a Nicole tá trazendo, por exemplo, assim, ó, tu vai pegar uma loja de Canoas, tu vai procurar um influencer de Canoas. Mas tu Isso. pode daqui a pouco pegar um influencer, dependendo do que esse influencer vai te entregar, pegar um influencer gaúcho, não necessariamente morador de Canoas. Pega, pô, o cara é influencer Tá. lá em Rio Grande, mas ele, o nicho dele ver o é que específico com a marca, entendeu? o E é isso encaixe. que as marcas têm que começar a A entender. entender, isso. Como que eles vão conseguir entregar exatamente pro público que eles querem. Independente de Vou quem te- é vou te citar um claro, exemplo. tem que pegar alguém Não, tu tá responsável, sendo alguém, cirúrgico, né? Cirúrgico, eu Mas vou te- eu- trazer eu- específico E eu pra- vou te pra- dar um exemplo pra aquele mais. nicho. Vou te dar um exemplo mais perfeito que eu posso te dar no momento. O que o podcast Visão de Negócios fez? Trouxe a Nicole. Exato. Sim. Hã? O que tu achou? É sobre Não, isso. Agora, mano, Mas- merece uma estrelinha, né? Mas a questão é a seguinte, ó, essa questão da influência e trazendo para dentro desse ponto que o Marlon falou sobre a questão das celebridades, e isso tu vê muito em algumas... hoje eu não assisto muito, na correria do dia a dia, acabo não assistindo muito TV, mas eu lembro quando eu era menorzinho, cara, tinha lançamento de uma novela. Aí, o pessoal, eu vi a calça da fulana lá, eu quero uma calça tigrada, e aí tem essa calça tigrada. Então, o pessoal procura muito. Hoje, a gente traz isso para dentro de influenciadores. E aí entra essa questão do brechó que tu trouxe, tu consegue, e aí por isso que eu te digo, que eu digo o quão grande tu é, mesmo tu dizendo assim, mas né, não sei. Tu é gigante dentro do nicho que tu tá. É sobre isso. Entendeu? Tu é gigante no nicho. Porque assim, ó, tu traz, e que nem tu falou, tu busca cada vez mais conhecimento. Sim. Então tu tá te aprofundando para cada vez ser maior dentro do que tu tá trazendo de proposta dentro do teu nicho. E hoje pessoas vão, quando a gente fala sobre a questão de ser influenciado, pessoas vão procurar vídeos da Nicole para achar daqui a pouco, eu tenho um evento de tal jeito, eu vou ver como é que eu vou vestida, vou entrar lá, tem 4, 5 vídeos da Nicole que eu achei bacana, que eu vi sei lá, uma semana atrás, 10 dias atrás, lembrei do look, vou lá ver e tal, ver o look, vou comprar, vou ir assim. E lembrando que não tem Entende? nada a ver com marca, é o look mesmo, né? exato. É a combinação. São duas coisas que eu acho que a gente consegue se aprofundar um pouco mais nisso que tu trouxe. O primeiro de tudo é entender a parte... continuando a parte das marcas, né? Eu acho que por ter sido, por muitos anos, trabalhado com grandes celebridades, a gente pensava, tipo, nossa, ela é gigante. O que as marcas precisam entender é que elas precisam, infelizmente, a gente sabe que a rotina de marcas menores são muito corridas. Normalmente não são marcas com 4, 5 funcionários, são marcas com 2, às vezes 1. E elas precisam entender que é preferível que se atinja pequenas massas que tragam um resultado relevante nesse primeiro momento, do que investimento pesado em influências grandes que talvez não tragam o mesmo resultado. Deu um tiro certeiro, né? Né? Exato. Então, sim, é importante. Uma das coisas que a gente vê depois que a gente entra no mercado de influência é que não necessariamente o número de seguidores vai te dar algum retorno financeiro. Tem influenciador que tem 100 mil seguidores e não fecha, e não dá cócegas no perfil da marca. Por quê? Porque a pessoa não soube entender qual era o público-alvo daquela pessoa. Porque a pessoa não soube visualizar que nível de
comunidade essa pessoa tinha, qual que era a relevância dela, como que era a comunicação dela. A comunicação dela era aliada à marca? Não, não era. Então, infelizmente, tu vai rasgar dinheiro. Sim. Foi o que Né? eu falei, tem que ter Exato. entendimento dos dois lados. né? Isso, e eu acho que as marcas, às vezes, elas buscam muito esse resultado imediato, e aí é dentro do que tu falou agora. A pessoa, ela vai ter um evento, aí que ela vai lembrar da Nicole. Por quê? Porque ela tá com um filho pra criar, com casa pra cuidar, com trabalho e chefe pegando no pé e enchendo os ouvidos. Tem vida social, porque infelizmente a gente precisa conviver com pessoas para estar mentalmente são. Sim. Então, isso foi uma coisa que mudou no hábito de consumo. As pessoas não estão mais comprando as coisas imediatamente. Uhum. Elas estão buscando mais tempo para isso. Então, às vezes, o impacto do influenciador, ele também não é imediato. Ele é algo mais espaçado, né? Porque fica ali no subconsciente da pessoa e aí quando a pessoa lembra, ela... A Nicole falou isso. Tô com fome. A Nicole esses dias postou uma pizzaria top. Exato. Postou uma pizza top. Eu não sei o que fazer no final de semana, que eu vou ter de folga, mas eu só tenho um sábado por mês de folga. A Nick tá sempre postando o centro de Porto Alegre. Vou ver algum lugar legal pra eu ir fazer umas comprinhas. Perfeito. A Nicole é amiga da fulana, da Bianca. A Bianca cria conteúdo de loja que tem preço legal, várias lojas em Porto Alegre. Vou lá no perfil da Bianca e vou ver as lojas que ela posta. E isso é muito legal também. Por muito tempo, a influência, eu vejo que a influência ela foi solitária para mim. Depois que eu fui me fortificando mais como uma influenciadora digital, eu fui percebendo que eu posso ter amigas influenciadoras e que é importante para nós, Claro. Sim. para abraçar públicos. Então, para os nossos seguidores e para as pessoas que estão fazendo parte da nossa comunidade, isso também é muito importante. Porque não necessariamente a influenciadora que é minha amiga, ela vai falar sobre o mesmo assunto que eu. Pode falar? Pode falar. Mas mesmo que ela fale sobre o mesmo assunto, vão ser 2 pontos de vista diferentes. Perfeito. E aí entra a autenticidade que tu estava falando. Então, é muito legal, é um universo que eu gosto muito de falar sobre isso. E é algo que faz muito sentido. Que às vezes na correria do dia a dia a gente não pensa, mas que se a gente parar um pouquinho pra pensar, a gente pensa, é sobre isso. Uhum. É sobre isso. Essa questão que tu falou sobre as mais uma vez falando sobre as marcas, e principalmente essa questão dessa necessidade do resultado imediato dentro de uma parceria com um influenciador, isso é o que às vezes, acredito, no meu ponto de vista, às vezes impossibilita as marcas de fechar parceria paga. Por quê? Porque, por exemplo, assim, claro, vou te dar um exemplo, tá? Uma marca, eu tenho uma loja de, sei lá, celular, tá? Eu tenho uma loja de caneca. Aí eu vou pegar lá, influenciador X, tu vai divulgar as canecas lá pra mim e tal, vou te dar valor Y. Ok, tudo certo, ele vai divulgar, vende 2 canecas. Tipo, teoricamente, na minha cabeça, não deu certo, entendeu? Então, o próximo influenciador que eu buscar, eu não vou pagar. Eu vou dar brinde, entendeu? Então, talvez isso... Não estou culpando as marcas por fazer isso, né? Sim. Mas talvez isso também possa estar influenciando dentro da tem dois questão pontos de vista, né? porque o que acontece, entra uma situação que a gente estava conversando antes do podcast, que é a questão de quanto é que vale hoje tu pagar, por exemplo, para uma equipe fazer teu marketing. Para quem não está inserido dentro do que é um marketing, do que envolve o marketing, se tu falar, 1.500 por mês, é caro. Não, é barato. É barato. 1.500 é dado. 1.500 é dado para uma equipe de marketing. Tá. Porque dentro de uma equipe de marketing, tu tem foto, tu tem vídeo, tu tem edição, tu tem estratégia, tu tem postagem. Aí a gente volta lá para a questão que a gente falou. Cara, ser influencer não é pegar, gravar o vídeo e o vídeo estar pronto lá postado. Envolve um dia inteiro. Tu acorda de manhã, tu pensa, eu tenho que fazer assim, 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 assado. Eu tenho que fazer de tal a tal hora, porque eu tenho que pegar a luz do dia. Eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Se eu quiser botar, por exemplo, um cafezinho dentro do meu vídeo,
em algum momento eu tenho que ir em uma cafeteria para fazer um vídeo dentro de um café. Vou dar um exemplo da questão de academia. Eu quero fazer um vídeo na academia. É muito mais fácil tu ter alguém gravando para ti o vídeo dentro da academia do que tu botar um tripé e passar alguém na frente. E aí atrapalha o vídeo, tu vai ter que fazer repetição de novo, tu vai ter que fazer o vídeo de novo. Então, quando a gente fala sobre a questão da valorização do profissional, do influencer, e aí a gente pode também puxar para a questão do marketing, até porque o influencer também trabalha, Sim, tem um pouco da questão do marketing, tem um pouco às vezes muito, na verdade, né, do conhecimento do marketing. Então a gente tem que começar a valorizar o influencer e essa parte do marketing mais. Sim. Porque, cara, a questão de, beleza, quer fazer uma troca, quer dar produto pro cara e tudo mais. Só, cara, tem que valorizar. Mais uma vez eu repito, dependendo do valor, as pessoas acham que é muito, não é pouco. Hoje, quando tu trabalha com a tua imagem, o marketing é essencial. Eu vou te dar um outro ponto de vista, Guilherme, quanto a isso, porque é preocupante para uma empresa, algumas vezes, pagar com mercadoria. Sim. Pagar com uma troca. Por quê? Porque ela está colocando em risco se é bom aquele produto ou não. Tu entendeu? Então a empresa muitas vezes pode oferecer aquilo dali momentaneamente, que é o que ela tenha, e usar aquilo ali como uma amostragem de que é um bom produto. Também. Entendeu? Eu vou te citar um grande exemplo, que nós fomos criados assim. Nós íamos no mercado, aí a mãe dizia assim, não compra o arroz com marca Carrefour, porque deve ser arroz de segunda linha. Tua mãe nunca te falou isso? Não. Aí eu te pergunto. Eu quero fechar parceria com o Carrefour, eu não posso Aí, falar dele. qual? Não, eu tô citando. Não. Não compra A marca arroz X. da marca X, que é da marca do mercado, muitas vezes o mercado grande, que deve ser arroz de segunda linha. Aí eu te pergunto, o mercado vai botar toda a estrutura em risco, o nome do mercado em risco, para botar no arroz de segunda linha? Não, o pensamento é errado. O arroz é bom. Porque se o arroz for ruim, é o nome do mercado que está ali. É a mesma coisa, muitas vezes, permutar com o influenciador. Vou te dar um produto bom para te mostrar. Tá botando em risco a imagem, tá botando em risco a empresa, tá botando em risco o negócio. Mas para a empresa isso é mais vantajoso, às vezes, do que pagar financeiramente. Existem... Mas é isso que eu tô me referindo. Diariamente, a gente recebe muito mais propostas absurdas, pedindo várias entregas, oferecendo permuta como pagamento do que dinheiro, porque a pessoa tem produto, mas ela não tem caixa. Sim. Então, é complexo, né? Como eu não tenho... Até isso é uma coisa que a gente estava falando antes, eu vou tentar não esquecer, né, a linha de raciocínio que eu quero seguir. Mas existem muitas pessoas que têm influência e não sabem criar conteúdo. E tem muitos criadores de conteúdo que não necessariamente têm tanta influência. Sim. Eu sou uma pessoa que hoje eu digo que eu sou influenciadora digital e criadora de conteúdo, porque eu faço os dois, eu influencio e eu crio. Mas até há um ano atrás, eu não me sentia seguro o suficiente para dizer que eu era influenciadora. Por quê? Porque nem todo mundo acreditava no que eu postava. Não porque duvidava da minha idoneidade, da minha honestidade, dos meus valores, mas porque muitos influenciadores já foram pagos para divulgar produtos ruins. Perfeito. Então, isso acontece ainda com muita frequência. Propostas a gente sempre tem. Então, vai muito da nossa ética e das nossas questões pessoais de escolher até onde a gente vai ou não. Agora, dentro da questão de investir em marketing, eu já tive a experiência de trabalhar com algumas empresas que elas não tinham budget, né? Não tinham orçamento para me pagar um valor que eu gostaria de receber, mas que ao mesmo tempo não faziam o papel delas como empresa, né? Porque não adianta tu trazer um influenciador digital para tua loja, por exemplo, se tu loja quer pessoas presencialmente nela. Tu tá trazendo uma pessoa que tem uma influência digital. Naturalmente, ela vai te dar relevância. Sim. Não necessariamente ela vai te trazer clientes físicos. Mas ela vai até dar público, mas não nessa parte do físico. Por quê? Porque hoje a gente pensa muito antes da gente fazer as coisas. E se tu, loja, ou se tu, empresa, não criar a necessidade
Tu também, com o teu perfil como marca, se tu não criar a necessidade nas pessoas delas irem até a tua loja, as pessoas vão entrar num perfil, elas vão sair do perfil e deu. Simplesmente a marca rasgou dinheiro e colocou no lixo, o influenciador Perdeu tempo. se esforçou para fazer o conteúdo foi bom, mas a segunda parte não estava sendo feita, Sim. perdeu tempo, podia estar atendendo alguém que poderia estar fazendo um trabalho melhor. E a marca, infelizmente, não vai ter o resultado que ela espera porque a parte dela não está sendo feita. E criar conteúdo é difícil. A gente tá aqui sabendo de que é difícil. Só que, às vezes, o básico precisa ser feito, né? E quando eu comecei a criar conteúdo, e até um pouco do que a gente estava falando, é antes feito do que perfeito. Sim. Né? A marca que não tem experiência, se ela não tem orçamento para contratar uma equipe de marketing que faça um bom trabalho, ela vai ter que tentar. Porque o objetivo dela é vender. E o papel do influenciador não é esse. O papel do influenciador é trazer gente para aquele perfil. Só que se o perfil não estiver bem estruturado, se o perfil não estiver mostrando o que tem na loja, o que a marca tem a oferecer, não vai adiantar. E eu digo e disse isso para vários clientes. Uma andorinha só não faz verão. Não adianta tu investir só em mim. Não adianta tu só investir em mim. Eu tenho que fazer a minha parte, tu tem que fazer a tua. E o ideal é que mais pessoas falem sobre a tua marca. E aí vai muito da estratégia que tu quer seguir. Então, são muitas camadas. O pessoal é um pouco imediatista. Com certeza. Empresa pequena não tem uma estrutura, obviamente, de empresas grandes. Eles querem custo baixo. Eles querem retorno imediato. Eles querem tudo muito a toque de caixa. Aí não tem dinheiro, não tem experiência e muitas vezes é que vem a cagada. Sim. Entendeu? Então, assim, vendo da Nicole, que é o mínimo que a gente espera, conhecendo ela, sendo da família, a integridade da parte dela, quando ela diz, não serve, não, é que nem tu falou, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para vocês. Exato. Porque se não for assim, vai ser, tu perdeu o teu tempo, a empresa perdeu dinheiro, a empresa, tu daqui a pouco vai pensar assim, eu não sou tão bom influenciador assim porque eu não consegui alavancar uma coisa que eles não conseguem fazer. A própria empresa não consegue trabalhar. Sim. Aí vai te desmotivar porque eu não consegui ajudar quem não se ajuda. Sim. É mais ou menos esse o pensamento. E eu gostei dessa reflexão sobre essas questões, né? Porque a gente, quando trabalha com a internet, a gente tem que trabalhar muito o nosso mental. Sim. É crítica o tempo todo. Graças a Deus eu nunca recebi hate, mas também nunca fui hater. Então eu nunca fui uma pessoa que destilou veneno nas redes sociais alheias. Eu sempre fui muito de assistir e reclamar para as minhas amigas, sabe? Se tiver que falar mal, eu falo para as minhas amigas, penso sozinha. Mas a gente tem que trabalhar muito o nosso mental. Tem essa desvalorização, tem a questão de vergonha, né? Eu, graças a Deus, também nunca tive muita vergonha. Já pensei, já tô aqui, já tô tentando, vamos lá, né? Se ficar ruim, a gente apaga. Sim. A nossa memória hoje é muito curta, mas é algo que mexe com o nosso ego, que fere o nosso ego. Então, eu acho, até aproveitando o gancho, eu sou, como é que diz, testemunha de terapia, né? Eu acho que a terapia para o influenciador é algo essencial. Tem que estar no pacote. Tem que estar no pacote, entendeu? Inclusive, tu já tem que calcular nos teus custos fixos quanto tu vai gastar com terapia, do jeito que tu quiser. Se quer espiritual, faça espiritual. Se tu quer com psicólogo, faz com psicólogo. Se tu quer fazer acompanhamento, faz, mas faz. Não deixe de fazer. Inclusive, eu já sei que é um pouco mais difícil, mas Gui, faz terapia. Eu acho que vai, mais difícil que vai ajudar bastante. Vou tentar. E até aproveitando esse gancho da terapia, porque eu achei genial, eu acho que mais pessoas precisam saber disso. Não é uma publicidade, é uma divulgação 100% orgânica. A minha psicóloga já me atende há 5 anos e eu gosto muito de fazer terapia com ela, mas eu descobri um site, eu não, né? Alguém me falou e eu fui conduzindo para outras pessoas essa indicação, mas é um site que se chama PsyMeet, que a consulta com psicólogo é R$30, 30 minutos, R$50, 50 minutos. Mas a pessoa
É via WhatsApp. É online. É online, no caso. É, online. isso, aham. Porque deu no Fantástico agora, domingo, sobre esses psicólogos de inteligência artificial, né? Ah, não. É uma plataforma que tem psicólogos que fazem atendimento social, né? Que é quando a gente chama esse tipo de atendimento mais em conta. E aí tu pode pesquisar. E até assim, por mais que seja um site confiável, existe um CRP que configura o psicólogo como um profissional apto Claro. para fazer atendimento. Sim. Então, se vocês se sentem inseguros, pesquisem, né? Porque realmente pode acontecer, Mas não só de existe hoje a medicina do trabalho via videochamada. Existe. Eu faço quero terapia. pegar um gancho dentro dessa questão de procurar psicólogo e fazer terapia Sim, dentro da área do influenciador, tá. tá? Quero pegar um gancho da seguinte forma. Tá. O psicólogo, ele trabalha com diversos problemas que tu tem, Tá. tá? Tua psicóloga, a gente até pode fazer Não, ela não tem horário. não, mas a divulgação orgânica dela. Mas como é que foi pra ti dentro dessa questão da terapia, de trabalhar em cima da questão de ser influenciadora? Tá. Por que eu te pergunto isso? Porque hoje a gente tem diversos medos em cima de ser influencer. Não é medo de, tipo assim, não quero ser influencer. É medo de, tipo A assim, gente tem medo de tudo. aparecer. A gente tem medo de tudo. Tá. Por Medo isso de que é bom aparecer, medo de consultar um falar, psicólogo. medo do que vão pensar. Tipo assim, vão tirar sarro de mim. Tá. Eu vou fazer um vídeo lá e vão me chamar de influenciador digital, De blogueirinha. de blogueirinha, entendeu? Sim. E as pessoas têm medo, como se fosse, meu Deus, estão metendo uma faca aqui. Cara, não tem Mas problema, isso é pra entendeu? todos os ramos. Não, né? tudo bem. Sim, sim. Mas eu te pergunto assim, tu acha que hoje, dentro da terapia, a gente consegue trabalhar uma pessoa para que ela... claro, isso a gente teria que ter a opinião de uma psicóloga também, mas na tua opinião como influencer, tu acha que dentro da tua terapia tu conseguiu trabalhar melhor a tua imagem? É que na verdade tu já disse que a tua imagem sempre foi de Não, boa mas pra ti e tal. vai que eu Mas tenho tu a entendeu- resposta perfeita. Tu entendeu Entendi o que eu quis te dizer, perfeitamente. o que eu quis te perguntar? Agora eu vou virar pra câmera e vou fazer a Perfeito, publi vai lá. orgânica pra minha Vai psicóloga, lá. porque a minha psicóloga, ela se chama Simone Bianchi, ela atende em São Leopoldo, e se não fosse por ela, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Foi ela quem olhou pra mim numa videochamada, porque a gente faz terapia online, já fazem 5 anos, e ela olhou pra mim e falou, cara, começa a gravar conteúdo. Olha o que tu tá me falando. E eu nunca vou me esquecer, porque a sacada que eu tive e que eu compartilhei com ela e que ela falou, cara, tu precisa começar a postar isso na internet, porque tu vai ganhar dinheiro. Uhum. A gente foi pra Gramado em 2022 e era uma memória adormecida, tá? Não lembrava dessa história. Uhum. A gente foi pra Gramado em 2022, eu olhei a previsão do tempo e eu vi que ia estar frio. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu idealizo o look, eu já tenho mais ou menos a noção de como as peças vão ficar no meu corpo e eu sustento o look, mesmo que eu esteja insegura. E nessa viagem pra Gramado foi em julho e a gente tinha visto a previsão do tempo, ia estar frio, mas não ia estar tão frio assim. E eu queria usar uma jaqueta específica com uma blusa específica, mas se eu usasse só aquela blusa e só aquela jaqueta, eu ia morrer de frio. Eu vesti um cardigan, que é um casaquinho bem fininho, tá? Eu coloquei um braço, fiz um X nas costas e coloquei o outro braço. Por quê? Porque a minha jaqueta era curta. Uhum. E se eu vestisse o cardigan completo, ia ficar aparecendo a beirada do cardigan e eu não queria isso. Ela falou, cara, tu tá perdendo tempo e tu tá perdendo dinheiro em não compartilhar as coisas que tu sabe e as coisas que tu faz pra te vestir melhor com as pessoas que tu conhece. Porque até então eu só tinha nas minhas redes sociais as pessoas que eu conhecia. Uhum. Então, se não fosse a minha psicóloga hoje, eu não trabalharia com isso, né? Porque eu comecei a fazer terapia com ela dia 1º de setembro de 2020, o exato dia em que meu namorado me pediu em namoro. Uhum. Eu tive os meus primeiros 60 Tu minutos. disse sim o namoro e já correu pra terapia, é isso? Tipo, não foi antes. Não, só pra entender. Foi o contrário, porque a pauta da minha consulta foi eu queria ter pedido ele em namoro. Porque eu gostava do que a gente tava tendo. Só que ao mesmo tempo eu não queria colocar o carro na frente dos bois, né? Eu queria deixar ele fazer esse pedido. E eu usei 60 minutos da minha terapia para falar sobre isso.
E eu nem imaginava que eu seria influenciadora, eu nem imaginava que eu ia gostar de fazer isso, eu não imaginava que eu ia me encontrar nisso, que eu ser comunicativa a vida inteira seria algo incrível para essa profissão. E eu e a minha psicóloga, a gente trabalha muito essa parte, assim, eu ainda tenho muitos pontos, obviamente, a serem trabalhados nesse sentido. Eu ainda sou uma pessoa que eu travo muito, eu procrastino muito, apesar de fazer muito, eu procrastino muito. Só que a diferença, assim, é que eu me cobro muito. Só que vocês estão vendo que eu tô ali todo dia postando. Desde que eu comecei a criar conteúdo, eu só não postei nos 2 meses depois ali do acidente do pai. Sim. A minha irmã ficou acamada, né? A minha irmã ficou 1 mês acamada. Eu tive que trocar a fralda dela, uma mulher de 20 anos sendo trocada pela irmã. O meu pai faleceu num acidente de trânsito, então eu realmente não estava psicologicamente bem. E por isso eu não criei conteúdo e eu não gravei. Mas depois disso eu nunca deixei de postar. Então eu acho que sim, a terapia ela é muito propícia para influenciador digital, para trabalhar essas questões de insegurança, procrastinação, autocobrança, né, para entender qual caminho seguir, porque nem todo psicólogo ele vai ser um influenciador, apesar de termos vários psicólogos que são influenciadores dentro do nicho deles da psicologia. Mas mesmo assim, a minha psicóloga hoje está se aventurando no digital e eu estou muito orgulhosa por isso. Mas mesmo ela não sabendo, ela conseguiu me conduzir bem o suficiente para eu me fortalecer e me tornar uma profissional da influência. Então eu acho que sim, é super importante. Eu acho que ela consegue, os profissionais dessa área conseguem trabalhar muito melhor essa parte com a gente do que a gente sozinho. Perfeito. Eu vou explicar para vocês por que eu não vou a psicólogo. Ah, lá vem. Porque uma vez eu contei a minha história pro carroceiro e o cavalo chorou copiosamente. Eu achei Sério? Que eu achei que vinha coisa séria. Eu contei minha história pro carroceiro. Eu olhei o cavalo. Eu também não. Cara, eu comecei a contar a minha história pro carroceiro. Eu olhei e o cavalo tava chorando, assim. Passando. Agora, ô Nicole, pra mais ou menos finalizar aqui, deixar mais uma dica para as pessoas. Tu trouxe uma palavra que é o grande problema do ser humano. O grande problema de muitas pessoas. A procrastinação. O tu tardar, o tu não querer fazer, o tu ter medo de fazer, o tu postergar, a procrastinação ela abrange muita coisa negativa na vida de uma pessoa. Por isso, bom consultar um psicólogo que ele te inibe a tua procrastinação e faz tu trabalhar melhor ela. Porque procrastinação é algo natural do ser humano. Que é o medo, a rejeição, muita coisa. A palavra procrastinação ela abrange muita coisa negativa na vida de uma pessoa. Nicole, a gente está finalizando então na reta final. Que nem eu te falei, aquela realmente. 1 hora passa muito rápido. Bom, eu quero reforçar então a fala da tua psicóloga sobre a questão de que tu realmente estava perdendo tempo. Já estava mais do que na hora de começar a fazer conteúdo. Teu conteúdo é muito bom. Para os seguidores do podcast, para os meus seguidores do Marlon, sigam lá a Nicole. Vai estar aqui embaixo o Eric, depois edita para nós. Eu tô assim de seguidora. 5. Vai estar... E os 5 nem são online, são de verdade, que o Marlon, eles estão seguindo o Marlon porque o Marlon tá devendo. Essa parte corta. Essa tu edita. Entre nós. Nicole, então assim, os seguidores sigam a Nicole, conteúdo maravilhoso. A Nicole é gigante, a Nicole faz um conteúdo maravilhoso, nossa prima, não é a mais nova, né? A segunda mais nova. É verdade. Se falar que é bebê, nós vamos apanhar da Natália. Mas assim, tu é muito boa no que tu faz. Tu é autêntica. É uma inspiração para nós, tu tem é um muito orgulho. Conhecimento, tu é uma baita influenciadora, tu é uma influenciadora gigante, tá? Que bom que eu não tô de TPM, senão já estariam escorrendo lágrimas aqui. Tem pra te dizer. E eu não sei, antes de vocês encerrarem, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, porque eu não sei se tu vai lembrar, ou se a Bianca vai lembrar, mas ano passado, a gente tava no aniversário da Gi, inclusive um beijo pra Gi. Eu lembrei disso quando a gente tava conversando. E eu tava
tava faltando, se não me engano, eram 5 ou 3 seguidores pra eu bater 3.000 seguidores. E eu comentei isso durante a festa, inclusive a festa tava muito boa. E o Gui e a Bianca postaram, e aí eu ganhei esses seguidores e eu bati 3.000 seguidores. E essa semana eu fechei 17.700. Agora eu fiquei com vontade de tirar. Mas, enfim... eles realmente fizeram uma grande rede pra me seguirem. E eu fiquei muito feliz de vocês estarem fazendo isso. Desejo muito sucesso, que vocês consigam consolidar cada vez mais essa ideia. Um recado pra ti, para de desistir antes de tentar demais. Tenta mais. Tenta mais, ele precisa tentar mais. Quali, hoje eu vou dar uma conversada com ele. Não precisa. Eu acho que esse recado ao vivo já foi o suficiente. Me puxou Mas muito obrigada, gente, por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que vocês sejam gigantes. Amém, nós todos. Amém. Nós sejamos. Obrigado por participar, obrigado por aceitar o convite. E logo a gente convida de novo para mais uma hora, né? Sim, porque espero. uma hora não é o suficiente. Espero que no próximo eu esteja com pelo menos uns 100 mil, assim, pra gente estar dando risada, seria bacana, assim, né? com muitos dinheiros no bolso. Vamos correr atrás disso aí. Com certeza. Vamos correr atrás disso aí. Vamos dar um tchauzinho lá. Tchau, valeu, gente. pessoal. Obrigadão. Obrigada.